Vamos falar então sobre fé em ação. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo nosso aplicativo, no Facebook, no YouTube, Deus abençoe muito a tua vida. Eu gostaria que você desse um like. O porquê do like, né? Eu faço questão de explicar todas as vezes. O like faz com que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Não é que a gente está preocupado com o número de likes, é que quando a gente dá o joinha no YouTube, a plataforma percebe interação. Quando você escreve, nem que você entre lá, às vezes você está em casa assistindo pelo YouTube, escreve lá boa noite, Deus abençoe. Quando a plataforma ela é acionada, ela distribui o conteúdo para mais gente. Então que a gente possa ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Então vamos lá, fé em ação é o nosso tema de hoje. Nossa vida, gente, ela basicamente, eu quero que você preste bastante atenção nessa introdução, porque depois eu vou falar sobre alguns pontos que nós precisamos fazer para que a fé seja realmente colocada em ação. Mas vamos entender o porquê que nós precisamos de fé. Basicamente, a nossa vida é resultado daquilo que a gente acredita. Nós temos crenças que são formadas em nós desde quando? Desde o ventre, né, Natália? Eu gostei daquele lance do fone de ouvido. Que lindo, parabéns. Foninho de ouvido para o bebê já ouvir a palavra, ouvir músicas. Show de bola, que lindo. O que está acontecendo ali já? Crenças. A criança já está recebendo conteúdo. Então quando nascer, por exemplo, eu vejo, a experiência que a gente tem é pelo Pedro. Tem criança que a gestação toda a mãe fica fora da igreja, esse barulho que a gente faz aqui, a criança não conhece. Aí quando nasce, a hora que entra aqui dentro, tem um louvor, a criança fica assustada. Já se você já está aqui, a gestação toda, esse barulheira, quando nascer, já era. Estou no meu ambiente. Por exemplo, o Pedrinho nunca, de boa, né? Tem criança que fica assustada. Por quê? Porque não recebeu informações. Então, nós recebemos informações desde o ventre. As nossas crenças, elas são feitas em nós, elas são formadas em nós, desde que nós nascemos. Então por isso que nós precisamos ter muita sabedoria para criar os nossos filhos, aquilo que nós falamos para eles. Imagina você, uma criança que cresceu ouvindo que ela não serve para nada, que ela vai dar errado na vida, que nada vai dar certo para ela. O que vai acontecer com essa criança? Ah, menino, você é burro. Tem criança que cresce ouvindo isso o tempo todo, você é igual ao seu pai, um traste, igual sua mãe, vale nada, e fica esse monte de informação. Graças a Deus nós estamos mudando esse quadro, amém? Eu percebo que as crianças recebem muito amor hoje, e isso é muito importante. Mas tem aqueles momentos que as mamães estouram, que os papais estouram. Então na hora que estourar, preste atenção no que você vai fazer, que tem hora que tira do sério. Tira ou não tira? Essa semana, no final do ano, tinha uma musiquinha que eu achei um barato. Vi lá no Reels do Instagram. Esse ano eu vou pedir, como que é? Esse ano para o Papai Noel eu vou pedir socorro. Quem viu alguns Reels das crianças se pintando? E aí o Pedrinho estava em casa essa semana, ele estava muito agitado, eu comecei a cantar. Esse ano para o Papai Noel eu vou pedir. Ele olhou para mim, eu chorando. Falei, brincadeira, não vou pedir não. Pedir socorro, Papai Noel. Pedro estava botando fogo na caixa d'água lá de casa. Mas, então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, tá? Confiar, então as crenças, elas geram em nós confiança. Confiar não é só uma questão espiritual, gente. Não é só uma questão espiritual, mas é uma questão de ser humano. Vou dar alguns exemplos para você como que a gente precisa entender esse negócio de confiança. Confiar e acreditar, tá? Por exemplo, quando você se assenta numa cadeira, nós tivemos aqui numa época da igreja aquela cadeirinha branca, de plástico. Quando você senta numa cadeirinha daquela, você precisa crer em alguma coisa, que ela não vai quebrar. E aí nós fizemos o piso, né? Colocava a cadeirinha com um piso liso assim, ela faz assim, opa! Meu pai, toda vez que a gente vai lá na chácara, ele coloca 2 cadeiras para sentar. Eu falo, eu sou doido de sentar numa só?
Então não confia numa. O que é isso? Confiança. Você chega e senta de qualquer jeito? Não, né? Quando você entra num avião, por exemplo, e viaja, você precisa acreditar, crer que o piloto vai te levar para o destino. Diferente de um busão, por exemplo, se eu pego um busão aqui em Americana, daqui para São Paulo. Quando ele faz a manobra, sai da rodoviária e pega em Anhanguera, eu já fico ligado. Ah, está indo pela Anhanguera, está indo para São Paulo, toma um cochilo. Não é? A probabilidade dele ir para São Paulo pegando Anhanguera sentido sul é São Paulo. Então eu fico mais tranquilo. Mas no avião, se você embarcou pelo portão errado, era o portão D1, você pegou o D7. E entrou e passou lá na porteira lá e foi embora, sentou, belo e folgado. Você ia para o Rio de Janeiro e acorda em Salvador. Oxi. Quando você dorme e programa seu alarme, alguma coisa para te despertar, você precisa acreditar, crer que o bonitinho não vai dar BO e que o outro dia também vai acontecer. Quem está entendendo? A gente precisa crer em algumas coisas. Então, viu só, acreditar e confiar não é uma questão só de espiritualidade. Eu não acredito em coisas, eu não confio em coisas só porque eu sou espiritual. São coisas que acontecem no dia a dia e que a gente tem que estar antenado, tem que estar ligado, tá? Você precisa disso tudo para viver. Quer ver uma coisa? Até pessoas que não têm lá vida com Deus, eles falam sobre esse negócio de crer, de ter fé em Deus. Vou ler o trecho de uma música. Vamos ver se você conhece o cantor dessa música. Não, eu não vou cantar porque minha voz não está legal hoje. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Oh, irmão. Quem é? Raul Seixas. Peraí, Raul Seixas falando tenha fé em Deus. Só que depois ele fala tenha fé na vida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Precisa ser evangélico para ter fé e confiar? Não necessariamente. Tem outro cantor aí. Vamos ver se vocês vão conhecer quem é esse daqui. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço porque Deus me deu tudo. Chegada no Zeca, pagodinho. Olha o que ele está falando aqui. A vida. O outro falou assim, tenha fé na vida. Esse daqui já falou, vida leva eu. Deixa a vida me levar, porque tudo foi Deus que me deu. Pensa, né? Você acha então que confiar na vida é suficiente? A vida, ela é digna de confiança? Será que se você acordar pela manhã em paz e dizer para si mesmo, eu posso confiar na vida porque eu sei que ela me levará para um lugar bom? Dá para fazer isso, gente? A vida te leva para coisa boa? Dá para ficar descansado com relação a isso? Sim ou não? Acredito que você, assim como eu, já foi surpreendido por circunstâncias e momentos em que sabemos que a vida em si mesma não é capaz de nos sustentar. Não é capaz de nos dar aquilo que a gente precisa. Então eu volto para a pergunta. Por que é que alguém deveria acreditar em alguma coisa? Um estudo feito por um autor, escritor e editor de uma revista cristã, muito famosa nos Estados Unidos, nosso irmão em Cristo, James Sear, num dos livros que ele escreveu, ele revela que geralmente as pessoas acreditam em algo pelos seguintes motivos. Por que a gente acredita em algo? Acredita que a cadeira vai sustentar, acredita que que a vida vai me levar e vai levar para um lugar bom. Por que as pessoas acreditam no que acreditam? Tem 4 fatores. Sociológicos, acabei de dizer, influência de pais, amigos, cultura e sociedade. Então nós fazemos parte de uma sociedade, então a convivência com essas pessoas faz com que a gente tenha
crenças, que a gente tenha confiança em coisas, que às vezes acenda uma luzinha amarela no painel. Quem entende isso? Somos a influência. Por exemplo, na sua infância, a influência dos pais, por exemplo, meu pai nunca me incentivou, nunca, a piscina, mar. Eu cresci ouvindo meu pai falar assim: água é só boa no chuveiro e no copo de água. Eu comecei a ir para a praia velho já, porque na infância ele exerceu uma influência dizendo assim: a água é perigoso. Preciso dizer para vocês que quando eu ia na casa da minha avó em Cosmópolis, ali tinha a represa, tinha o paredão. Você imagina se eu chegava perto daquele negócio? Mas nunca. Era o máximo, molhava o tornozelo e já saía fora, porque a água é perigoso. Influência do Mir aqui, né? Então assim, nós somos formados desse jeito, por aquilo que a gente vive, amigos, cultura, sociedade. Nós também recebemos influência psicológica, né? Fator psicológico. A busca pelo conforto, paz, tranquilidade, propósito, esperança, identidade. Nós buscamos isso, a gente vai crescendo com esses valores na nossa vida. Valores religiosos, a ideia de que fazer algumas práticas religiosas, assumir algumas atitudes e confiar em alguém que respeitamos seja suficiente. Isso tudo vai formando as nossas crenças, a nossa confiança, vai moldando a nossa fé. E também fatores filosóficos, nossa, eu ia falar fisiológicos, filosóficos. A lógica e a coerência que aparentemente algo apresenta e trazem para aquela pessoa uma sensação de que é verdadeiro. Nós somos formados de tudo isso, tá? Será que essas seriam as bases ideais para apoiar toda a sua vida? Quem está comigo aqui? Nós recebemos toda essa influência e isso nos molda. Isso faz com que nós tenhamos crenças, confiança e desenvolvamos a nossa fé. Blaise Pascal, filósofo e matemático, ele diz assim: quase que invariavelmente as pessoas formam suas crenças não baseadas nas provas, mas naquilo que elas acham atraente. Então, com o passar do tempo, algumas das nossas crenças vão mudando, porque a gente vai convivendo com outras situações. Exemplo, né? Eu me desvinculo de que a água é boa só no copo e no chuveiro quando eu vou para a praia e curto aquele negócio. Então eu já tenho que apagar, mas mesmo assim, né, gente? Não tem como. Toda vez que na água, lembra de quem? Bom, posso ir mais ou eu volto? Eu lembro de alguém, mas eu estou indo, está sendo atraente, e aí eu vou e pego uma certa confiança. Quem está entendendo? É assim que funciona? Tá. Mas o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu e você não vemos. Por exemplo, quando eu falo que eu tenho fé, que em 2022 Deus vai fazer uma virada na nossa vida, nós vamos escrever uma nova história, algo novo vai acontecer, algo novo Deus vai entregar para nós. O que é que eu estou dizendo? Eu estou tendo fé, eu não vejo. Mas em nome de Jesus eu estou profetizando que quando eu chegar em dezembro de 2022, eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje. Porque eu recebi uma palavra dizendo que o final das coisas é melhor do que o começo. Eu tomei posse que o final do ano de 2021, 2022 vai ser muito melhor. Porque vai ser o final de um ciclo. Então eu exerço a minha fé. Na empresa onde eu trabalho, todas as vagas de promoção estão fechadas. Mas eu acredito pela fé que Deus vai abrir uma porta para mim nessa empresa esse ano. Todo mundo está dizendo que vai ser um ano de dificuldades, mas para mim vai ser um ano diferente. Porque eu estou fazendo o quê? Tendo certeza de que eu espero uma intervenção de Deus na minha vida. E eu vou ter esse resultado na minha vida. Quem pode dizer um amém para isso? Dizem que fé não tem nada a ver com prova, né? A fé não exclui as provas, a fé produz prova.
Quando Deus começa a agir na tua vida, as pessoas que te cercam, elas começam a ver provas da manifestação de Deus na sua vida. Quando você veio para Jesus, tua vida era um caos. Quando você veio para Jesus, tua família estava destruída. Quando você veio para Jesus, você veio quebrado. Muitos de nós, né, a grandíssima maioria, quando veio para Jesus, estava com alguma área deficitária, alguma área sofrendo alguma coisa. E quando Jesus entra na nossa história, Ele muda a história. E aí então a gente começa a perceber que a fé está produzindo provas. De onde vem a fé? E como acessar esse tipo de fé? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Assim como a salvação vem de Deus pela fé, tudo que nós recebemos vem de Deus pela fé. Nós devemos ser aqui na terra os agentes de Deus. Nós devemos ser provocadores de milagres. Essa frase que a gente diz aqui, que eu tenho o hábito de dizer junto com vocês, essa declaração, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho. Eu ouvi o pastor Joel Osteen, pastor de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos hoje, lá em Houston, no Texas, ele falando a respeito disso, ele fazendo essa declaração. E essa semana eu estava ouvindo uma ministração dele, falando a respeito de como é importante esse tipo de fé que nós colocamos em Deus. Vem de Deus. Vem de Deus para a nossa vida. Agora, de onde vem e como eu acesso? Crer em Deus não é algo que vem de nós, mas vem de Deus. Então nós podemos dizer, nós podemos ter isso na nossa vida. A fé é fruto de redenção, rendição. Para eu viver uma vida sobrenatural, para eu ter a minha fé em ação, eu preciso me render. Diga, eu preciso me render. Como que eu tenho fé? Me rendendo. Fé vem de Deus, não é minha. Então eu preciso, para ter fé, eu preciso me render. Diga, eu preciso me render. Vamos entender o que é esse negócio de se render? Você já viu, imagina a cena, uma pessoa se afogando num lago, no mar. Você já viu cena disso em filme, ok? O que é necessário que a pessoa que está se afogando, o que é que ela precisa fazer para ela ser ajudada pelo salva-vidas? Ela tem que fazer alguma coisa? O que ela tem que fazer? Se render. Você já viu cena de filme, acredito que já viu, que a pessoa, o salva-vidas chega perto dela, ela está lá se batendo. O salva-vidas consegue fazer alguma coisa? Perigo dos dois irem para o fundo. Eu já vi cenas de filme que o salva-vidas deu um coscão na pessoa, a pessoa deu uma desmaiada, aí ele falou, agora vamos. Aí ele pega a pessoa e leva em segurança para o lugar seco, seguro. O Ricardo é professor de natação, é assim, Ricardo, que acontece? Se o cara estiver se batendo, dá um croque na cabeça, né? Dá um desmaião nele. Agora, se a pessoa, quando você chega para resgatar, ela se entrega, fica mais fácil. Mesma coisa nós. Às vezes estamos aí num problema, numa dificuldade, queremos sair da situação, queremos sair e não confiamos em Deus. Quem está comigo aqui? Será que nesse exato momento da sua vida você está precisando de uma ajuda de Deus, de um socorro de Deus, e você está se batendo? Você está desesperadamente querendo sair da situação, e quanto mais você tenta sair, mais afundando você está? Deus te trouxe aqui hoje de manhã para dizer para você se render a Ele. Fé vem dEle para a sua vida. É dEle que vem. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Deus vai colocar uma medida de fé nova no seu coração, mas se renda a Ele nessa manhã. Amém? Você deseja hoje ativar a sua fé? Olha que coisa, nós vamos então agora para a Bíblia, para fecharmos isso tudo. A Bíblia narra um momento em que os discípulos de Jesus
são conduzidos por ele para entrarem num barco e atravessarem o mar. Os discípulos obedecem à ordem de Jesus, mas quando anoitece, Jesus não está no barco com eles e o barco já foi para o meio do mar. E o barco no meio do mar começa uma tempestade. E no meio dessa tempestade, talvez seja a nossa vida hoje. Acabei de dizer, de repente você está se batendo tanto e não está deixando Deus fazer. Então se renda. No meio da tempestade, eis que Jesus surge vindo em direção a eles, andando por cima da água. Quando isso acontece, os discípulos ficam aterrorizados, com muito medo, pensando que era um fantasma, e eles gritam de medo. Vamos ver o texto? Mateus capítulo 14, versículo 23, 27 ao 33. Olha só. Então vamos lá, olha aqui para mim. Jesus está indo em direção a eles no barco. Noite, escuro, raio, trovão, tempestade e o barquinho no meio do mar. Eu nunca, como eu tenho medo de água, né? Eu vou esperando com o tempo. Mas barco, cara, eu não sei se eu consigo andar de barco assim de boa. Esse barquinho pequenininho, né? Que dá aquela balançada assim, ou vai vomitar. Mas imaginem vocês no meio do mar, tempestade, vento, sacode para cá, onda. E de repente alguém aproxima do barco, andando por cima da água. Como que deve ser? Mas eles começaram a gritar de medo, e Jesus no versículo 27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Uau, que palavra maravilhosa para a gente ouvir hoje de manhã, né? Deus está dizendo para você: coragem, não tenha medo, estou perto de você, estou chegando. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Nessa hora, acho que o pessoal pensa assim: nossa, o que vai acontecer, né? Jesus falou assim: vem. O bom de Deus é que ele é prático, é tapapum. Vem, né? Eis meu servo. Não, vem. E aí? Vem, respondeu ele, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Aí tem os mais da vida, né? Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele está no barquinho da sua vida. E se talvez você esteja sentindo hoje que o barco está afundando, é só pedir socorro para Ele. Mas para que eu possa ativar a minha fé e ter uma fé em ação sobrenatural, vamos lá para aquilo que são dicas importantes para nós hoje. Só 3 coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, saia do desconhecido. Vou repetir uma coisa que nós temos falado aqui, praticamente todo culto, toda mensagem a gente tem falado sobre isso. Se eu quero viver algo novo na minha vida em 2022, eu preciso fazer algumas coisas diferentes. Irmão, na verdade nós já deveríamos estar fazendo muita coisa diferente desde que começou a pandemia em março de 2020. Que tem gente que fica reclamando que as coisas não acontecem, mas não mudou um ato sequer, uma atitude sequer, não mudou nada na sua vida desde então. Ao passo que teve gente que tomou um choque, viu que a coisa ia despedaçar tudo, se reinventou e levantou e está ganhando dinheiro, está feliz, está nadando de braçada. Saia do desconhecido. Versículo 29, parte B do versículo. Então Pedro saiu do barco. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você acha que o barco representava para o Pedro naquela hora? O que representava para o Pedro o barco? Pedro era pescador, então ele convivia no barco, para ele era vida, certo? O que é que o barco significava para o Pedro, e é ao ponto dele dizer assim: por que Pedro falou assim: se é o Senhor, manda ir contigo na água, quero andar por cima da água também? Por que o Pedro quis sair? O que é que o barco representava para ele? O barco para o Pedro era o ambiente conhecido e previsível.
Quantas tempestades o Pedro não pegou na sua vida de pescador, nas madrugadas? Será que foi só aquela vez que choveu? Quantas tempestades será que o Pedro já não tinha enfrentado? E estava lá vivo. Pedro sabia o que poderia esperar dentro do barco. Dentro do barco, uma hora a tempestade vai passar. Mas e aí? Ele estava em segurança. O chão, né? O chão do Pedro era o barco. Mas para ficar no barco não é necessário ter fé. Às vezes você está nessa situação porque você não quer mudar, você não quer agir, você não quer implementar algo novo, você não quer fazer nada de novo, você não quer fazer, e você fica reclamando que a vida está te judiando. Ficar no barco não é necessário ter fé, porque a fé vai te empurrar para aquilo que é inédito, novo, sobrenatural, diferente para você e que vai te levar a novos resultados. Com Deus é assim, primeiro você dá o passo, depois Ele põe o chão. Não dá para viver a fé permanecendo em lugares conhecidos e que aparentemente são seguros. É necessário arriscar, é necessário sair de dentro do barco. Se as coisas que não estão saindo do jeito que você gostaria, então está na hora de sair desse barquinho, está na hora de você dar um passo de fé. Deus te trouxe aqui hoje de manhã para dizer isso. Viver pela fé é arriscado. Sim, é algo novo, desconhecido, mas viver sem fé pode ser fatal, pode ser o teu fim, pode ser a pá de cal na sua vida. Devemos ser como Pedro no barco. Dar o passo significa decidir, viver o que nunca viveu e ponto final. Em 2022 eu vou viver uma vida nova e ponto final. Eu vou fazer alguma coisa nova e ponto final. Eu vou dar um passo de fé e ponto final. Sem fé, o seu chão se torna o seu teto. Estou seguro, mas eu quero ir para cima. Então eu preciso sair do chão e ir para cima. Quem você seria nessa história do barco? Pedro, que deu um passo de fé arriscando sair do barco, ou os outros que ficaram lá no barco esperando a coisa acontecer? Eu quero crer que você vai sair do barco em nome de Jesus. Para que você tenha uma fé ativa, entre com a fé em ação, ative sua fé, ande sobre o inédito. Pedro andou sobre a água. Existem duas pessoas na história da humanidade que andaram sobre a água: Jesus e Pedro. Não tem mais ninguém. Só existe registro deles. Sim ou não? E o Pedrão está nessa. Pedrão está nessa. Uma vez saindo daquilo que é conhecido, daquilo que é tranquilo, agora o passo está sendo estabelecido sobre um lugar que aparentemente não tem condições de sustentar o peso do seu corpo, a água. Pedro desafiou andar sobre a água. O que fazer quando se perde o chão? Às vezes é necessário até perder o chão para a gente tomar alguma atitude. Andar sobre as águas é caminhar sobre lugares difíceis, instáveis, penosos, complicados e imprevisíveis. Talvez você perdeu um negócio nesses últimos tempos, ou iniciou um negócio e não sabe muito como fazer ele crescer. Talvez hoje andar sobre as águas, essa parte instável, é enfrentar uma doença, dificuldades financeiras. Talvez andar sobre a água nessa turbulência toda seja uma crise no relacionamento familiar. Existem momentos que podemos exercer a nossa fé, mas tem outros momentos que exigem a nossa fé. É impossível andar sobre as águas sem fé. É impossível vencer algumas situações na vida sem fé. Algumas coisas se tornam impossíveis em nossas vidas para que Deus seja inevitável. Eu não tenho outro caminho a não ser confiar em Deus. Tem alguém aqui nessa história que chama a nossa atenção, né? O Pedro, ao ver que a pessoa que andava sobre as águas era Jesus, percebeu que poderia também fazer isso. Eu e você também podemos andar sobre as águas.
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho muito incrível. Pedro sabia que se realmente era Jesus que estava andando sobre as águas, então havia um convite para a experiência. Nada que Jesus te mostra é para você saber, mas para você viver e experimentar. Às vezes nós estamos cheios de conhecimento, mas falta viver e experimentar aquele conhecimento. Tem gente que sabe muito de Bíblia, mas não coloca em prática. Então agora é hora de colocar em prática. Eu disse, domingo passado eu dei o testemunho do que aconteceu na minha vida financeira essas últimas semanas. E é impressionante que eu tenho uma conta para pagar no final do mês, que foi uma negociação que eu fiz, que o valor era altíssimo. E esse mês eu não sabia como fazer. Eu estava esperando o tempo passar para ver o que ia acontecer. E Deus providenciou dinheiro exatamente daquilo que eu preciso para pagar essa conta esse mês. Mas eu tive que fazer uma coisa diferente do que eu estava acostumado a fazer. Eu tive que esvaziar minha carteira. E Deus fez. Deus fez. E Ele me deu 100 vezes mais aquilo que eu precisava, aquilo que eu ofertei. Preste atenção numa coisa. O medo te levará a tentar evitar os riscos. Quando a gente fica com medo, a gente não quer avançar. Mas a fé vai te impulsionar para crescer em meio aos riscos. Creia, arrisque-se e cresça. Último ponto para nós encerrarmos. Para ativar a sua fé, vá em direção a Jesus. Foi o que Pedro fez. Se és tu, manda-me ir ter contigo. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Esse é o ponto fundamental da história. Podemos ter fé em muita coisa, mas somente em Jesus é que a nossa fé é ativada e acessa o poder sobrenatural de Deus. A gente pode ter fé num monte de coisa. Pode ter fé nas pessoas, pode ter fé na cadeira para te sustentar, pode ter fé no patrão, mas só a fé em Jesus é que vai trazer o sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós vimos no início da mensagem que muitos têm fé, até mesmo na vida, mas onde a nossa fé está depositada é a parte fundamental de tudo. Veja essas palavras, em Marcos 9, 23, Jesus diz assim: se podes crer, se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Esse é um dos versículos mais fantásticos que existe na Bíblia, Marcos 9, 23, grava isso. Se podes, tudo é possível ao que crê. Diga comigo, tudo, mais forte, tudo é possível para mim, porque eu creio. Mais uma vez, tudo é possível para mim, porque eu creio. Para encerrar tudo que eu estou dizendo, não quero dizer que nós somos irracionais. Você não vai sair do barco simplesmente por sair. Você vai sair com um objetivo. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer algo na minha vida. Amém? Salmo 34, versículo 5 diz assim: os que olham para Ele, para quem? Para Jesus, para Deus. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Quando você olhar para Jesus, você nunca será decepcionado. O fundamento da nossa fé não é a irracionalidade, mas o fato de que a nossa vida é sustentada em Deus, que pode fazer o impossível acontecer. Jesus diz em Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Vamos acompanhar o final do texto, Mateus 14, 30, olha que incrível. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu nunca tinha pensado nisso.
Eu não sei a que distância Jesus estava do barco, a Bíblia não fala. Eu não sei quanto que o Pedro andou sobre a água, não está escrito. O que você acha? Quantos passos será que o Pedro deu? Alguém arrisca me ajudar? Quantos passos? Não creio que foi 1, 2 só não. Eu imagino que tenha sido uma boa caminhada. Porque Jesus estava a uma distância que eles assustaram e não sabiam quem era. Começaram a gritar. E Jesus falou: opa, calma, sou eu. Então eu acredito, isso aqui é coisa da minha cabeça. Vem, me ajuda. Eu acredito que Jesus estava a uma distância aí, de uns 10 metros, sei. Tudo bem? Estou viajando? Legal. Então vamos imaginar que o Pedro andou uns 5 metros, e aí quando ele percebeu o vento, porque até percebeu o vento, ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele clamou a Jesus por socorro. Uma coisa que eu nunca tinha pensado. Quando Jesus perdeu o foco de Jesus, porque aí ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar em volta, o bagulho estava louco lá. Ele olhou para a tempestade e começou a afundar. Pedro naufragou, começou a afundar. Quem sabe você hoje não é o Pedro que estava olhando para Jesus até agora há pouco, e de repente a luta foi muito grande e você começou a olhar para outra coisa. Mas uma coisa que aconteceu nesse momento foi que quando Pedro começou a afundar, eu também não consigo imaginar como é que foi, porque assim, você está andando em cima da água, para afundar, duvidou, é a questão, já era, afunda rapidinho, né? Pedro talvez tivesse aí uns 70, 80 quilos, quanto tempo leva para afundar? Mas quando Pedro começou a afundar, ele clamou. E aí, uma coisa que me chama a atenção, Jesus estendeu a mão para ele. E Jesus estende a mão para você também. Agora, interessante, que eu nunca tinha pensado, como foi esse caminho de volta para o barco? Jesus não pegou Pedro. A Bíblia diz que ele estendeu a mão, pegou Pedro. Mas a Bíblia não fala que pegou ele no colo. Vem cá, Pedro, agora. Pedro, você também, né? Foi isso que aconteceu? Jesus pega a mão do Pedro, segura o Pedro e aí eles voltam juntos para o barco, andando na água de novo. A presença de Jesus faz toda a diferença. Amém? Ele levanta, segura o Pedro, e aí Pedro volta a andar sobre a água. Até agora acho que o Pedro podia falar assim: vamos dar uma voltinha maior aqui, porque o pessoal vê, né? Porque vamos tirar uma onda dessa turma aí agora, porque puxa vida. Eu não sei quantos metros foram de caminhada, mas a partir desse momento, Pedro, sentindo o braço de Jesus, sentindo o apoio em Jesus, ele voltou a andar sobre a água. Hoje é o dia de você voltar a andar sobre a água. Eu não sei se você chegou aqui com a água já cobrindo você, mas eu quero te desafiar a clamar a Jesus e voltar a andar sobre a água. Fique em pé no seu lugar. Quantos querem voltar a andar sobre a água? Amém? Quantos querem? A voltar a andar sobre a água. Eu não sei que tipo de luta, de dificuldade, de prova você está enfrentando, mas eu sei que Deus pode fazer algo sobrenatural na tua vida. E eu quero orar junto com você agora por isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Qual é a tempestade que você está enfrentando? Qual é o mar revolto que você está inserido? Você confiou na palavra de Jesus e entrou no barco e o barco começou a caminhar no meio do mar. Só que a tempestade veio no meio.
Jesus está na sua vida, mas a tempestade está te assustando. E Jesus está dizendo para você que é necessário você ter fé para sair e andar sobre as águas. Vai ao encontro dele, faça algo diferente, desafie-se a viver algo diferente, e Deus vai fazer com que a sua fé seja acrescentada. Pai, nós cremos em muitas coisas, como foi ensinado aqui, confiamos em tantas coisas, mas nós queremos hoje de manhã lançar toda a nossa fé no Senhor, toda a nossa confiança no Senhor, que a tua palavra diz que nós não seremos confundidos, envergonhados. Deus, olha para este homem, para esta mulher, para este moço, para esta moça, para esta pessoa que precisa agora do teu socorro. Recebemos a fé, que é um dom de Deus. Pela fé nós podemos receber salvação, pela fé nós podemos nos relacionar com Deus. Não é nosso, Senhor, vem de ti a fé. Tua palavra também nos ensina que fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra. Pai, coloca uma semente de fé no coração do teu filho nesta hora, no coração da tua filha neste momento, e faz uma grande obra na vida deles. Deus, nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que vão voltar a andar sobre as águas hoje. Nós voltamos a andar sobre as águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Voltar a andar sobre as águas em nome de Jesus. Pai, manifesta o sobrenatural. O natural é nós estarmos dentro do barco no meio da tempestade. O sobrenatural é nós sairmos do barco, sairmos da segurança, sairmos da comodidade e darmos um passo de fé, indo em direção ao Senhor Jesus. Pedro foi em direção ao Senhor. Nós queremos estar com as nossas vidas na tua direção, Pai. E mesmo aqueles que se afundaram, aqueles que estão hoje desanimados, aqueles que estão frustrados, cansados, aqueles que estão angustiados, que eles possam voltar a andar. Voltar a andar pela fé, voltar a andar confiando no Senhor, voltar a andar debaixo das tuas promessas. Deus, eu te peço agora, faz algo sobrenatural em nosso meio, neste dia, nesta semana, nos dias que virão. Deus, nós estamos desejosos do teu agir, e eu te peço em nome de Jesus, manifesta a tua graça sobre este povo, para teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. E todos digam amém e amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Diga: eu vou voltar a andar sobre as águas. Mais forte, vamos lá: eu vou voltar a andar sobre as águas, porque eu estou olhando para Jesus. Se você olhar para Jesus, você pode ter certeza que vai andar sobre as águas. Ah, mas eu afundei. Clama a Ele, Ele vai te levantar, e você vai andar de novo sobre as águas. Amém?